como melhorar a autoconfiança depois de uma rejeição do ficante. Esse tema ele veio porque a gente sabe o quanto incomoda a dor da rejeição. E essa fase ficante é a fase que mais tem rejeição, a fase do ficar, a fase do conhecer, a fase do estar analisando aquela pessoa que você está se relacionando, ela acaba sendo a fase em que mais se rola a rejeição. Exatamente porque é uma fase em que não se tem, muitas vezes, um vínculo consolidado. Então, como não se tem esse vínculo ainda, é muito comum que nessa fase ficante, nessa fase encontro, nessa fase conhecer, aconteçam muitas rejeições, tá? E isso é muito comum. E a gente sabe também que muitas vezes a rejeição de um ficante dói mais do que a rejeição de um namorado, do que a rejeição de um marido. É claro, cada caso é um caso, mas a gente não pode diminuir aí a dor que muitas pessoas têm de passar por uma rejeição com alguém que não necessariamente era um namorado, mas alguém que ela gostaria muito que fosse, que ficasse ao lado dela, que permanecesse e tal. Então, é uma dor muito comum, é uma dor das que mais acontecem, porque, como eu falei, né? Como nessa fase solteiro, você tá conhecendo, o outro tá conhecendo. Então, às vezes, a pessoa ela não tá conhecendo só você, ela tá conhecendo você e mais 3, você e mais 5, né? Então, essa fase do ficar, essa fase do envolvimento inicial, que ainda não tem um vínculo formado, é muito comum que você acabe tendo mais experiências de rejeição, tá? E aí, gente, isso abala a autoconfiança, isso abala a sua fé no amor, a sua fé em você. Isso abala a sua confiança no seu potencial. Isso abala a sua confiança na vida. Isso, às vezes, até a sua fé em Deus é abalada porque você fala, caramba, Deus, eu te pedi tanto, né? Ou, caramba, Deus, eu achei tanto que era essa pessoa e não aconteceu. E vai abalando várias vertentes porque você de fato não esperava, muitas vezes não queria, não desejava de jeito nenhum esse desfecho, que muitas vezes é o ser rejeitada, é o ser trocada, né? Trocada, vamos usar no sentido de a pessoa ter um outro envolvimento, tá? Então eu vou usar aqui uma historinha para ilustrar um pouco o que é essa sensação de rejeição e cenários que ela pode acontecer. Por quê? Porque a rejeição, ela pode doer pouco ou ela pode doer muito. Tudo vai depender da sua interpretação. E quanto mais você cutucar de uma forma que não te ajuda, mais você vai para baixo, mais pro buraco você se enfia, digamos assim, né? Mais no buraco você se enfia. Como que pode acontecer uma rejeição? E cenários para melhorar isso, certo? Então, eu vou primeiro falar aqui de uma personagem que é a Júlia. A Júlia, personagem também fictício, tá? Não tem nada a ver com Júlias, então Júlias não se ofendam. A Júlia, ela começou a se envolver com um rapaz. E ela foi ficando com esse rapaz cada vez mais de uma forma intensa, de uma forma mais apaixonada. Ela começou a ver nesse rapaz tudo aquilo que ela esperava em um homem. Então ela começou a ver nele qualidades que ela achava que seria legal no futuro. Ela começou a sentir que esse homem tinha ali um interesse mútuo. Ela começou a viver um momento com esse rapaz e as coisas foram ficando cada vez mais intensas. E nisso foi se passando aí 5 meses. 5 meses em que ela estava com esse ficante, que não era um namorado. Ela chamava desse negócio que às vezes a gente fala, né? Ficar sério. Tava ficando sério, 5 meses. Não sei que diacho que quer dizer isso, né, gente? Mas surgiu aí esse termo, né, há anos atrás, porque eu usava isso aí também, do ficar sério na minha época de solteira. Então existe isso aí, a gente vai falar que era assim.
E a Júlia, ficando sério com esse rapaz, ela se sentia cada vez mais envolvida e cada vez mais ela tinha certeza de que seria um namoro, de que eles iriam ficar juntos. Eles estavam se vendo sempre, eles mantinham contato e ela não via a hora, ela chegava a pressionar e ela falava, eu quero uma relação, quando a gente vai ter uma relação? E acontece que a Júlia, diferente do desfecho que ela tanto sonhou, o que aconteceu foi que esse rapaz, ao invés de finalmente pedi-la em namoro, ele chamou ela para uma conversa, mas não era para aquilo que ela queria. Era para dizer que ele tinha conhecido uma outra pessoa e que ele estava gostando dessa outra pessoa e que por isso ele precisaria, digamos assim, terminar, né, rejeitar, finalizar aquele ficar sério com ela, porque a partir desse momento ele estaria só com essa pessoa. Ou seja, né, o mundo da Júlia acabou, ruiu. Como assim? Você está comigo 5 meses, mas você estava conhecendo outra e você assumiu essa outra. Para ela, sim, foi péssimo. Ela se afundou por um bom tempo, porque ela não conseguia entender o que de fato motivou esse homem a não escolher ela, a rejeitar ela e a trocar ela ainda por essa outra pessoa. E no caso da Júlia, ela não tinha uma boa autoconfiança e uma boa autoestima já antes desse relacionamento. E como ela não tinha essa boa autoconfiança e essa boa autoestima, ela começou a se enfiar em um poço sem fim. Aquilo foi como desmoronar a vida dela, porque ela já não tinha muita autoconfiança, ela já não tinha muito sucesso na área amorosa. E ao se deparar com isso, ela se sentiu completamente injustiçada, revoltada. Ela não aceitava o quanto aquela pessoa foi sacana com ela, o quanto aquela pessoa iludiu ela e não correspondeu, o quanto aquela pessoa deixou que ela se apaixonasse. Então ela tinha um repertório de raiva, de ódio, de revolta, de rebeldia. E ela me falava coisas do tipo assim: não aceito, não é justo, não pode ser, eu não acredito, ele me destruiu, ele destruiu a minha vida, ele acabou comigo. Enfim, e a Júlia foi se enfiando aí no fundo desse poço, porque ela já tinha seus problemas de autoestima, ela se sentiu muito trocada, ela se sentiu descartável e tudo isso foi fazendo com que ela passasse por um processo aí de luto mesmo, né, como se fosse um namoro, porque ela tinha muitos sonhos com ele, ela tinha muitos planos com ele e não foi fácil para ela passar por essa fase, tá? E contando essa história em uma versão Júlia, eu quero trazer como se fosse um personagem fictício, né? Um outro nome que viveu a mesma coisa. Então, vamos batizar aí esse outro personagem de Joana. A Joana, ela passou exatamente pela mesma coisa que a Júlia. Ela também ficou 5 meses com uma pessoa em que ela foi se aprofundando, em que ela foi gostando, em que a coisa foi crescendo e ela ia se apaixonando e essa pessoa parecia gostar dela e a coisa foi cada vez mais caminhando para um namoro. E assim como a Júlia, ela também teve essa notícia de que essa pessoa não assumiu ela e assumiu uma outra pessoa, estava conhecendo essa outra pessoa e este rapaz, ele assumiu essa outra e não ela. E aí, qual que é a questão? Só que tinha uma diferença muito grande entre elas. Elas viveram pela mesma história, parecida, né, digamos assim. Elas foram trocadas. Elas ficaram 5 meses investindo em alguém que não vingou. Mas a Joana, diferente da Júlia, ela tinha já uma autoconfiança antes disso. A Joana, diferente da Júlia, ela cuidava da autoestima dela. A Joana, diferente da Júlia, ela tinha uma inteligência emocional para entender aquilo que estava acontecendo. Por mais que aquela pessoa não teve a sabedoria de explicar o que aconteceu, por mais que aquela pessoa não teve ali uma
responsabilidade afetiva, né? Por mais que esse homem ele tenha simplesmente trocado essa mulher, a Joana, diferente da Júlia, ela não se enfiou em um poço. E eu vou te explicar como, que é mais ou menos o que a gente precisa fazer depois de uma rejeição. Que é como a gente melhora a nossa autoconfiança depois de uma rejeição. Porque, gente, a Júlia, ela foi afundando a vida dela. Porque ela não aceitava, porque ela ficou revoltada, porque ela sentiu que ela investiu demais e ela foi enganada, porque ela sentiu que aquela pessoa era muito babaca, porque na cabeça dela ela foi a maior das injustiçadas. E ela não conseguia superar isso de forma nenhuma, ela ficou presa por isso por muito e muito tempo. Diferente da Joana, porque como a Joana já vinha nutrindo essa autoconfiança antes, já tinha essa autoestima antes, quando isso aconteceu, a Joana conseguiu olhar para a situação e falar assim: isso foi um fracasso amoroso, mas isso não foi um fracasso pessoal, isso não foi um fracasso da minha existência. Não é justo que eu vá para o buraco porque essa pessoa quis ficar com outra. E não é justo eu ficar aqui presa e não superar essa pessoa e ficar me falando as piores coisas e ficar me inferiorizando com essa mulher e ficar me sentindo cocô do cavalo do bandido. E ele fez o que era melhor para ele. Então, veja a diferença. Enquanto a Júlia ficava revoltada e falando ele não poderia ter feito isso, ele não poderia de forma nenhuma ter me injustiçado, ter assumido outra pessoa, ter me trocado, ter duvidado do quanto eu sou especial, a Joana, embora passando por esse processo inicialmente, de caramba, né, por que não me escolheu? O que não tem em mim que talvez tem nela? Mesmo passando por vários questionamentos iniciais, ela não quis se enfiar em um poço. Ela escolheu olhar para essa situação e falar assim: machuca, dói, doeu meu ego, não fui escolhida, não fui aceita por essa pessoa. Porque presta atenção, gente. Por que vocês sofrem tanto com rejeição? E eu já sofri, né? Por que vocês sofrem tanto e eu já sofri tanto por rejeição? Porque a rejeição, ela é tudo que o ser humano não foi programado para ouvir e para aceitar. Não ser amado para nós é como dar um tiro no nosso peito. Quando alguém diz assim, você não é bom o suficiente, mesmo que essa pessoa não fale, mas como essa situação, né, quando ela escolhe uma outra, a mensagem que você capta é: eu não sou bom o suficiente. Eu não tenho qualidade o suficiente para essa pessoa. E para nós é tipo assim, meu Deus, eu não fui amada, eu não fui escolhida. É um processo inconsciente mesmo de dor. É tipo, como que eu pude não ser aceito? Tá errado, não dá, não, eu tenho minhas qualidades. Não, isso não pode acontecer. Então, para nós olharmos para a situação e falar assim, caramba, eu existo e eu tô bem, eu vou sobreviver, demora um tempo. Porque inicialmente vem um processo muito forte de dor, vem um processo muito forte de contrariedade. Eu sou um ser criado para ser amado. E alguém não quis me amar. E a grande verdade, gente, é que na vida nós também vamos ser o carrasco de alguém. Nós também vamos ser as pessoas que vamos rejeitar outras, né? Nesses casos aí de primeiro encontro, acho que ficou bem claro isso, né? Tinham encontros que às vezes o homem rejeitava, às vezes a mulher rejeitava, às vezes ela ia embora e já bloqueava, às vezes o cara ia lá e bloqueava ela, enfim. Porque é isso que vai acontecendo quando você tá conhecendo alguém, quando você tá ficando com alguém. Uma hora a pessoa passa pela sua análise e outra hora você passa pela análise do outro. Só que qual que é a grande questão? Presta atenção para você nunca esquecer disso. Esse processo de escolha, tanto do outro como sua, é inconsciente. Presta atenção, vou repetir de novo. Esse processo de escolha de parceiro, tanto sua quanto do outro, é inconsciente.
Esse outro, ele vai escolher. Aconteceu de chegar um relato pra mim uma vez, né? Nunca me esqueço, veio no direct. Uma moça falou assim, como que eu tava com o cara, a gente tava super bem, a gente tava vivendo algo muito gostoso, algo muito leve, e ele escolheu voltar pra ex que tinha feito um inferno na vida dele. Esse era o direct dela, ela não entendia. Como que o cara que tava bem comigo, ele achou que era melhor pra ele voltar com a ex-tóxica que fez um inferno na vida dele, que é toda problemática, que fez o inferno todo, acabou com a vida dele. Como que pode isso acontecer? Por quê? Ela ficou indignada, ela ficou revoltada, ela não aceitava. Por quê? Porque na cabeça dela, a melhor escolha era ela. E não a ex que ele quis voltar. Só que para este homem, em um processo de escolha inconsciente, o mais compatível, aquilo que ele tinha paixão, aquilo que ele tinha desejo, era pela ex problemática. E o processo de escolha dele inconsciente quis aquela mulher. Que na cabeça dessa tava tudo errado, porque ela era muito mais atraente, honesta e leve do que essa outra. E a outra foi a escolha dele. Então ela ficou um tempo também nisso, né? E eu lembro que a gente, nesse negócio, até respondi uma pergunta dela uma vez, né? Que eu falei, a escolha dele é inconsciente. Pra ele, por mais que não seja algo claro pra você, ele escolher voltar com a ex, a escolha é inconsciente. E as escolhas dos indivíduos, assim como as suas, sabe essas pessoas que te bloqueiam, né? Igual o pessoal aí dos encontros que fala, quando eu cheguei em casa ele me bloqueou, ou ele tava ficando comigo, de repente eu vi que ele tava ficando com outra, ou ele assumiu a outra, tava comigo, e esse negócio do ficante, ele tem essas nuances, né? Porque ficante é uma coisa que, igual eu falei no começo da live, às vezes a pessoa tá ficando com você, ela tá ficando com mais 3, ela tá ficando com mais 4 simultaneamente, tá falando com você e tá falando com outras. Principalmente assim, quando ainda não se tem uma frequência tão grande assim de se ver, né? E inconscientemente pode bater mais com outra pessoa do que com você. Porque quando você for passar por uma situação em que você for rejeitada e você inicialmente não entender e entrar nesse processo de comparação e falar assim, nossa, mas eu era tão maravilhosa, nossa, mas eu tratava ele tão bem, nossa, mas eu era isso, eu era aquilo. Já lembra disso, cara, o processo de escolha dele é inconsciente. Por ser um processo inconsciente, você não vai muitas vezes entender de fato o que aconteceu. Porque aquela escolha dele foi motivada por forças maiores dentro dele. Assim como você. Já não aconteceu de você não escolher uma pessoa que era legal, que era boazinha, que era isso, que era aquilo, porque inconscientemente você não achava que era o melhor pra você? Então é por isso. Agora, entrar nessa noia como a Júlia entrou, voltando aí nas personagens, né? A Júlia foi a que não soube lidar e a Joana soube lidar com a situação. Ambas sofreram, mas a Júlia ficou muitos meses e a Joana, ela superou ali em um tempo mais rápido. Meses não, ela ficou mais de anos no caso, né? Por quê? Porque ela queria de todas as formas e maneiras ser reparada. Ela achava muito injusta, ela ficou com raiva, ela não aceitou, ela se inferiorizou, ela se jogou no fundo de um poço. Enquanto a Joana conseguiu fazer essa leitura do tipo, cara, essa pessoa não me escolheu, eu tenho o meu valor, eu também já não escolhi outras pessoas, então assim, isso ajuda muito, tá? Se coloca no lugar das pessoas que você rejeitou. Você não rejeitou pessoas que hoje estão namorando? Já não aconteceu? Já aconteceu comigo. Numa época, eu não quis, né, uma pessoa, e logo em seguida ela tava namorando outra, maravilhosa, tal, super feliz. E pra mim, não bateu. Pra outra pessoa, ela tava lá, linda e maravilhosa. Isso significa que aquela pessoa, ela é descartável? Ela é um cocô? Ela é uma porcaria? Não. Simplesmente
simplesmente aquela pessoa, para mim, para minha compatibilidade consciente e inconsciente, não fechou. E a mesma coisa acontece com todo mundo. Então, quando você estiver muito sofrida por uma rejeição, se lembra das pessoas que você também não quis e depois apareceram namorando, depois apareceram felizes com outra. E você foi um livramento na vida dela, né? Tá lá toda feliz, maravilhosa e gostava de você, mas tá lá ótima, seguindo a vida. Então é a mesma coisa, isso não determina, quando você rejeitou alguém, você não determinou e nem decretou que aquela pessoa não presta, que aquela pessoa não serve, que aquela pessoa é qualquer coisa, uma porcaria, sei lá, que ela não vai arrumar mais ninguém. Você não determinou isso. Tanto que depois ela apareceu num relacionamento, ela apareceu bem, ela seguiu a vida. E a mesma coisa quando alguém te rejeita. Ela não colocou uma placa em você, que você é descartável, que você não serve de nada, que você, sei lá, não fez isso. Então é a mesma coisa, então isso ajuda um pouco você a melhorar um pouco essa sua autoconfiança, né? Essa sensação de, cara, não é que eu sou uma porcaria. É porque aquela pessoa não se sentiu conectada comigo, assim como eu não me senti com outras pessoas que seguiram, que estão felizes, né? Esse é um exercício muito legal. Outra coisa que a gente tem que sempre pensar, né? Igual a Joana, que eu dei o exemplo aí, é que, cara, a vida amorosa, às vezes, acontece um fracasso ou outro. Às vezes acontece uma rejeição ou outra. Mas isso não determina a minha realidade geral. Isso não determina as coisas boas que eu faço. Isso não determina o meu crescimento. Isso não determina as minhas qualidades. Isso simplesmente aconteceu um fracasso, aconteceu uma sensação em que eu tive um resultado ruim, né? Fracasso é um resultado ruim. Um resultado que eu não queria, porque o meu desejo, ele queria ficar com essa pessoa, o meu desejo, ele era o de ter um relacionamento e tal. Em algum momento me senti injustiçado, achei que investi e não fui, digamos assim, valorizado. Mas a minha vida, ela continua. A minha vida, ela tem outros pilares. A minha vida, ela tem outros aspectos que eu preciso olhar. A Júlia, ela ficou tão indignada com essa rejeição que ela sofreu, que ela se sentiu profundamente trocada, que ela parou de enxergar o resto. Ela se sentiu tão fracassada que ela parou de querer tentar. Ela parou de ver outras possibilidades. Ela simplesmente se fechou. Por quê? Porque na cabeça dela, isso era algo muito sério. Isso era algo insuperável. Diferente da Joana, que passou pela mesma situação e conseguiu enxergar a diferença das coisas. Então, quando você, né, o ponto aqui da nossa live, como melhorar a autoconfiança depois de uma rejeição, além de você fazer esse exercício que eu falei, de você lembrar de pessoas que você rejeitou, de você voltar pro eixo da sua vida, tá, foi um resultado ruim nessa área amorosa, nesse momento, mas existem outras possibilidades, existem outras chances, eu posso seguir a minha vida. Você pode também fazer um exercício de dizer pra você, né, por mais que nesse momento esse outro te fez duvidar do seu valor e tal, você pode ficar se repetindo. Eu vejo o meu valor. Não é porque essa pessoa me rejeitou que eu vou me sentir uma pessoa descartável. Você vai se falando coisas que te tiram, digamos assim, desse fundo do poço inicial. Você vai se repetindo coisas positivas. Porque senão vai acontecer com você igual a Júlia. Às vezes você vai ficar presa por anos nessa pessoa, esperando ela vir te reparar. Então tira um tempo pra você. Tira um tempo pra cuidar de você. Entenda que assim, cada pessoa tem o seu critério. Isso não determina que você não vai ser bom pra ninguém, que você não vai ser bom o bastante pro mundo. Simplesmente nesse momento não funcionou. É muito legal também quando você começa um processo de identificar, porque como eu disse pra vocês, né, a Júlia, ela tinha alguns problemas já antes desse relacionamento de autoestima e de autoconfiança. Então identifica se talvez, porque esse momento de rejeição às vezes é um reencontro com você. É pra você olhar alguns aspectos que você talvez foi excessiva, talvez foi intensa, talvez foi carente.
talvez foi cega. É um momento de você olhar se talvez antes disso você já não estava com uma baixa autoestima. Porque é o que eu falei, né? A diferença da Júlia e da Joana era muito isso. A Joana se fortalecia já antes. Ela já tinha uma inteligência emocional maior do que a Júlia. Então a Júlia, ela já tinha um problema que ela carregava antes dessa rejeição. E essa rejeição só veio para afundar, né? Jogar ela mais para baixo, jogar mais terra nela. Mas esse problema, ele já vinha de antes, porque ela já tinha esses problemas, né, de autoestima, esse problema de autoconfiança. E em toda a nossa vida, gente, as rejeições vão continuar acontecendo. Talvez não amorosas, né? Mas podem ter rejeições, às vezes, sei lá, de uma amizade. Você foi super simpático com uma pessoa e essa pessoa te olhou e fez assim. Uma rejeição de emprego, né? Às vezes uma rejeição que o universo te disse não. Não é você. Você não é escolhido. Às vezes você foi lá, estudou para um concurso, se matou, não foi escolhido. Às vezes você foi lá, se preparou para a entrevista, fez o seu melhor, não teve um bom emprego, não foi escolhido por uma boa empresa. Sei lá, era a sua oportunidade e você recebeu um não. Porque a gente vai receber vários nãos. A questão é, a gente vai ser Júlia, que a gente vai receber não, vai ficar injustiçado, vai ficar com raiva, vai ficar rebelde, vai ficar com ódio, ou a gente vai ser Joana? Ou a gente vai ser Joana, que cuida da gente, sabe? E toda essa mentalidade, essa autoestima, ela tem que ser formada todos os dias. Você não tem que só formar quando você é rejeitada. Você tem que formar isso quando você tá bem também. Quando você não tá sendo rejeitada, quando você tá com o coração vazio, sabe? E fortalecer, limpar essas feridas, fortalecer o seu emocional. Porque não dá pra você passar por uma sensação de rejeição e se enfiar num buraco. E ficar se sentindo injustiçada. Não dá. Você precisa ser uma pessoa que busca se melhorar. Entende?